Olá, voltamos. Voltamos. Oi. O Insta divulgou a gente. Tá tão bom, ele foi e cortou. Mas vamos Esse continuar. Instagram tá muito machista. É. Você começou a esquentar e não gostou, tá vendo? Menina, mas já passou uma hora. Como é rápido, né? Sim, rapidinho, rapidinho. A gente tem Que muito o que falar. maravilha. Tem muito o que É, falar. sim. Quando a conversa tá boa, eu te falei que eu não vou parar de falar nunca mais, hein? Eu avisei, ninguém aqui tá enganado. Mas é Mas aí isso, vamos, assim, você vai continuando pra gente ir. É, cara, é muito triste, né? Essa culpabilização das mães em relação a tudo. E aí, essa responsabilidade a gente não deve carregar. São duas coisas diferentes: responsabilidade e culpa. uhum, A culpa não leva a gente a lugar nenhum, porque a culpa não edifica, a culpa não ensina, a culpa não amadurece, a culpa não desenvolve, a culpa só leva a gente para o buraco. Ninguém faz nada produtivo porque se sente culpado. Então, são duas coisas diferentes, a culpa e a responsabilidade. A responsabilidade eleva a gente. Porque quando uhum, você se olha como responsável por algo, você quer fazer o melhor de você. Você quer ir além, você quer transpor barreiras, porque uhum. você é a responsável por aquilo. Então a gente só pode ser responsável por algo que está sob nosso domínio. Eu não posso ser responsável pelo comportamento do meu ex-marido. Eu não posso Pois ser é. responsável pela posição do pai da minha filha. Ele tem que se posicionar. Ele deveria ter feito isso. Então, por isso que eu sempre gosto de colocar isso bem fixo. Culpa é uma coisa, responsabilidade é outra. Eu não posso ter culpa porque é algo que não me pertence. E Uhum. eu também não sou responsável porque é algo que não está dentro do meu domínio. Então, nem culpa nem responsabilidade em relação aos pais, eles que lutem. Não temos nada a ver com isso. É algo que a paternidade, infelizmente, e aí vendo também um estudo que eu fiz, inclusive recentemente, com o Lucas Veiga, que é Uhum. um psicólogo maravilhoso, maravilhoso, que faz vários estudos sobre, inclusive sobre a psicanálise das pessoas pretas, sobre a psicologia preta. Então, eu quero fazer todos os cursos que ele colocar, porque é muito interessante a maneira que ele fala. E algo que ele falou foi que, na ancestralidade, indo lá no tempo da escravidão, os homens pretos não conseguiam administrar as famílias deles, porque ou eles morriam, ou eles eram expulsos, ou Uhum. eles eram impedidos de assumir aquela família por conta do trabalho escravo. Então, essa coisa de a família preta não ter um homem preto ali dentro assumindo é uma coisa ancestral. Então, o homem preto, ele não conhece muito essa vivência de família, de saber como gerir, de Uhum. entender essa responsabilidade dele com a paternidade, porque isso foi Ser tirado presente, né? dele. Uhum. Exatamente. E muitas Então, das vezes ele, ele ele não teve também perdeu. um pai presente, né? Então, você entende como vai vindo de geração em geração? Ele Aham. não conhece essa paternidade. Ou ele não teve o pai, ou a mãe conta a história dos avós, que o avô não era presente, ou uma tia casou com um marido que não foi presente na vida. Então, essa coisa Uhum. da paternidade para o homem preto é realmente um grande desafio. Porque o homem preto, desde a época que a gente conhece mais recente, né, que é da escravidão, a gente tem a história do Brasil no homem preto é uma história de muita dor, de muita luta, de muita violência, e isso é algo que eles trazem dentro deles. Então, até tirar isso, tirar todas essas cascas e pegar o homem preto como um ser puro que pode dar e receber amor, é um aprendizado, tanto para o homem quanto para a mulher. É realmente algo que transcende, é algo que Uhum. vem antes da gente. Então, quando a gente vê um casal preto, com um homem preto assumindo a família, por isso tem esse estranhamento, sabe? Sim, É um sim. inconsciente coletivo.
é algo que na cabeça das pessoas não existe, não é verdade. Aquilo Não não é existe, verdade que nós estamos não vendo, é né? real, Não não é é algo. real. Você tocou sobre a maternidade solo, eu estava lembrando aqui. Foi em fevereiro, eu tive no projeto Avança Negra, que é da Marcele Oliver, e o tema foi a vida afetiva das mães solo. E aí eu queria te perguntar como é que essa mulher que é mãe solo, como é que ela administra essa parte afetiva e como é que ela reconstrói a sua vida? E não só um namoro ou algo que chegue até o ponto da pessoa vir morar, né, na casa Uhum. dela, como é que ela faz, né? Existe uma dificuldade, né? Como é que eu apresento? Como é que eu faço essa aproximação? Fala um pouco sobre isso. É um grande desafio, porque independente de você ter ou não um filho, a mulher preta ela já é vista de uma maneira hipersexualizada pela maioria dos homens. É como, de novo, né, mais uma herança aí da época da escravidão. As mulheres pretas elas serviam muito bem sexualmente. O homem que admitia uma mulher preta na casa dele, ele era mal visto pela sociedade. E o homem preto não podia ter a mulher preta porque não queriam que tivesse essa família, porque essa família faria mal ao ritmo do trabalho. Então, assim, são histórias muito antigas e nós trazemos isso como uma referência. Não é algo que a gente escolha. Então, quando Uhum, essa mulher se torna mãe e se torna mãe sozinha, tem que administrar ali uma criança e a vida afetiva, a vida emocional, a vida sexual dela é um grande desafio. Por quê? Muitas das vezes ela não tem ninguém que fique com esse filho para ela se divertir. Então, uhum, ela tem que, às vezes, escolher. Ou ela vai sair com o filho, ou ela vai sair com alguém, né? Ela não quer levar essa pessoa para dentro de casa. Então, tem ali uma barreira a ser quebrada. E a principal barreira é o que eu quero de um relacionamento agora? Essa é a primeira pergunta que essa mulher precisa fazer. O que eu quero, na verdade, de uma relação nesse momento? Eu quero alguém só para namorar, só para ter uma companhia. Eu quero alguém para assumir aqui dentro da minha casa comigo esse papel na maternidade e na paternidade do meu filho. Eu quero alguém esporádico para sair de vez em quando só transar e não ter nenhum tipo de laço. A primeira coisa que ela precisa definir é o que ela quer uhum, dentro dela. Para ela não ficar, como eu digo muito nos cursos, para ela não ficar numa prateleira, né? Porque às vezes a gente se coloca em prateleiras. A gente se uhum, coloca ali à disposição, quem pegar, pegou. Quem vier primeiro leva. E não é assim. Nós temos que uhum. saber o que nós queremos para a gente se posicionar conosco e também com a outra pessoa. Porque até para eu chegar num cara e falar, se eu quero só sexo com ele, sem compromisso, sem nenhum tipo de vínculo, eu não preciso nem falar que eu tenho filho. Isso não é um Uhum, problema. Ah, tá escondendo a maternidade. Não, eu não estou escondendo nada. Eu só quero alguém para ter uma relação sexual. Essa pessoa não precisa saber se eu tenho filho, se eu moro ali, se eu moro acolá, se eu moro com a minha mãe. Não precisa. A gente não tem que dar satisfação. Porque isso também é algo que as pessoas cobram muito da gente o tempo inteiro. Uma satisfação. Ah, mas eu tenho que saber como é que é a sua vida. Ah, mas eu tenho que fazer uma ficha completa do que você é. Não, cara, vamos lá. Eu só quero me relacionar com você. A minha amiga fala para mim, é muito engraçado ela falando. Tem uns caras que parecem que estão fazendo questionário para você receber o Bolsa Família. Porque pergunta onde você mora, quantos filhos você tem, qual a sua idade, qual o nome dos filhos, quem são os pais. E não precisa. Se você quer ter uma relação comigo, você vai saber de mim o que eu quero que você saiba. Eu não vou fazer uma ficha técnica de você. Eu quero saber o que você quer comigo. O que eu quero com você, eu já sei. Então, primeira coisa, tenha em mente muito claro o que você deseja. Porque também nem todas as mulheres mães solos querem alguém para namorar, querem ter um relacionamento. Às vezes elas Existe querem muito essa ter algo fala de que esporádico. o homem ele tem medo dessa mulher porque parece que ela quer um pai para o Pro filho. filho. Gente, de verdade, né? E assim, sendo muito sincera, se uma mulher quer um pai pro filho, se o foco dela é esse, ela vai escolher um cara bem de vida. Ela vai escolher um cara estabilizado financeiramente.
ela não vai querer um cara que ganha um salário mínimo. Desculpa. Isso não é uma ofensa, eu estou sendo muito sincera. Porque se é alguém para me sustentar e sustentar o meu filho, tem que ser alguém que ganhe muito bem. Então, por que que um homem que ganha aí um salário mínimo e meio pensa que essa mulher, nossa, ela me quer para sustentar o filho? Gente, 2020, gente, pelo amor de Deus. O Não, que mais e tem como aí você é falou, mulher né? livre. O filho já tem pai, né? É isso que as mulheres respondem, né? O filho já, ele já tem pai. É. Exatamente. Então, é a Exatamente. dificuldade, né, de desvincular, né, o lado mulher e a mãe, né? Existe ali, É a isso, mulher não morreu, né? E é aí isso. muitos têm essa dificuldade de entender isso. Mas as mulheres também têm essa responsabilidade de separar a mulher da mãe. Isso é uma coisa que as mulheres não fazem. Porque a primeira coisa que elas falam é: ah, eu sou mãe solteira. Não, querida, você é solteira. Você é solteira e mãe. São duas coisas diferentes. Não é uma palavra aglutinada. Eu sou mãe solteira. Não. Você é uma mulher solteira que tem um filho. Ah, mas eu sou mãe solteira e tenho 3 filhos, um de cada pai. Você só vai contar isso para quem você quiser, se você achar que vale a pena dentro do contexto. Porque às vezes, no meio dessa conversa, para essa pessoa não vai fazer a menor diferença. Se a pessoa gostar de você, ela vai gostar de você. Se você quiser incluir ela na sua vida, aí você vai falar da sua família. Quantas pessoas a gente conhece, a gente fica, se envolve, não sabe se o cara tem filho, se o cara é casado, se o cara teve um filho e largou por aí. Porque também tem muito isso da mulher demonizar a ex-mulher do cara que tem filho. Às vezes a mulher é uma mãe solo e o cara que ela está se relacionando tem um filho que ele não visita. Mas ela super entende. Ah, não, eu entendo ele, porque a mulher dele, nossa, é uma bruxa. Não deixa ele ver Uhum. a criança. Será que essa história que ele está te contando é uma história real? Ou será que a mulher dele, mãe da criança, de repente passa o mesmo que você? Ele não dá conta, ele não visita, porque ele gasta dinheiro com um monte de mulher na rua e de repente essa mulher da rua é você. Então, assim, vamos parar de criar historinhas aonde não existe. Eu tenho que Uhum. saber que eu sou uma mulher que tem um filho e que eu só vou colocar isso em pauta quando eu quiser ter este relacionamento dentro da minha casa, que meu filho participe. Fora isso, Uhum. eu não preciso colocar isso em pauta. Não preciso colocar o meu filho no colo para mostrar que eu tenho um filho. Gente, não é necessário. Ah, mas aí eu vou estar escondendo meu filho. De jeito nenhum. Você vai estar privando o seu filho. Você vai estar protegendo o seu filho. Gel, Essa, verdade. essa é uma postura que as mães precisam realmente ter. Eu vou proteger o meu filho de uma pessoa que eu não sei quem é, que por enquanto eu não quero na minha casa, que não precisa saber onde meu filho estuda, que horas Uhum. meu filho sai da escola. Gente, não dá hoje em dia para confiar. Se você quer o cara só para você ter um lance, sair de vez em quando, para que você vai botar a criança no meio, gente? Não põe, não. Protege seu filho o máximo que você puder. Gente, tem Sim, muita gente falando, né? mas quando evolui esse relacionamento para algo que já vai haver uma convivência, né? Algo mais profundo. Como que é feita essa introdução dessa nova pessoa na família? Muitos dizem, tem que apresentar como um amigo. Como você pode falar como é que pode ser feito? Existe essa dificuldade, né? Como é que eu falo Uhum. agora? O que que essa criança vai entender? Chegou alguém para ocupar o lugar do pai? Quem é esse homem? Quem é, no caso, né, da mãe solo? Ou quem é essa mulher, no caso do Uhum. pai solo? Então, eu sempre falo que a palavra parceiro é uma palavra excelente. Esse aqui agora é o parceiro da mamãe, é o tio fulano, tá bom? De vez em quando a gente vai sair junto, a gente vai passear. Você pode chamar ele de tio, você pode chamar ela de tia, mas é o parceiro da mamãe. Ponto. Porque se é uma mulher adulta, de repente ela vai ficar sem graça de falar que é namorado e também não é marido. E aí, como que chama, como que fala? Ou então, se não quiser falar parceiro, esse aqui é o fulano, dá o nome. Esse aqui é o fulano, pode chamar ele de tio. A gente está junto. Eu gosto muito dele, ele gosta muito da mamãe e a gente está junto. Ponto. O mais Uhum. simples possível, sem
enfeite, sem climão. Gente, criança entende tudo assim, ó. É só você explicar. Tudo que Uhum, você explica, a criança entende, do jeito dela, mas ela entende. Então não tenha medo de falar com o seu filho. Ai, mas ele não vai entender, ele vai achar. Ele não vai achar nada. Se o cara for carinhoso com ele, se a mulher for carinhosa com a criança vai levar de boa. E quando alguém uhum. perguntar, esse aí é o fulano. De repente a criança vai falar, é amigo da mamãe. Nossa, mas eu gosto muito dele. Bom, se a criança quiser definir como amigo, como namorado, como aí é da criança. Você dá o Uhum. nome. Esse aqui é fulano. Põe o nome e é o que a criança precisa saber. Não entra em detalhe, porque eu conheci, porque. Gente, não, não precisa. O básico do básico. Conforme as coisas forem evoluindo, você vai passando as informações para a criança. Olha, agora, você lembra do fulano? Então, a gente está pensando em morar junto. De repente, vamos morar nós três juntos. E aí a gente vai ser uma família. Mas e o Uhum. papai? Se o pai continua sendo seu pai, ou sua mãe continua sendo sua mãe, não vai deixar de ser nunca. E agora a gente vai morar junto e vai ser uma família. Simples assim. É porque a gente tem uma necessidade de enfeitar, de. Gente, não. Complicada. Criança é muito simples. A criança entende tudo muito fácil. É só você explicar que você não Aham. explica, a criança não entende. Se você explica, a criança entende, sabe? Isso é o básico. Fala da maneira mais simples. Dá o nome da pessoa. Olha aqui, fulano, esse aqui é meu filho. Filhinho, esse aqui é fulano. Aqui, ó. Pronto, agora a gente tá junto. Acabou. Sem cargo, sem nome. O mais básico possível. Olha, daqui a pouco a gente vai ter que terminar, porque o Humberto que está com o Apolo e ele vai ter que dar uma aula, mas ficou uma Aham. pergunta aqui atrás que é sobre a partir de que idade a gente pode conversar. Eu acho que você já tocou nesse ponto, mas respondendo essa pergunta, a partir de que idade que a gente pode conversar com a criança antes dela ir para a escola? Eu devo falar. Antes dela ir para a escola, que vai ocorrer uma situação de racismo, que provavelmente vai ocorrer, ou se deve falar quando ocorrer e qual é a idade que se trata sobre esse assunto. Olha, sobre o nome racismo, eu nunca indico falar. Eu só digo assim, se você se sentir mal com algum comentário, alguma fala de algum coleguinha, se você se sentir ofendido, agredido, porque você sabe que você é uma criança linda, você é preto, você é preto, isso não é um problema, tá tudo bem. Se alguém falar alguma coisa em relação a isso para você, você já sabe o que fazer. Você vai lembrar do que a gente está conversando e você vai dizer à pessoa que você não concorda com aquilo que ela está falando. E pronto. E aí, se isso se agravar, aí sim, aí fala que tem que falar com a professora, que tem que, quando chegar em casa, falar com a mãe sempre, para a criança não criar um bloqueio do que eu conto para minha mãe, do que eu não conto. Uhum. Mas o nome racismo, antes de acontecer alguma coisa grave, não trata com a criança, a não ser que aconteça uma situação na TV ou alguma coisa com alguém da família, e aí a criança escute, e aí você diz, isso que aconteceu com o tio, o nome é racismo. Sempre Uhum. quando você trouxer o nome, traz de uma situação real. E aí a Entendi. criança, quando acontecer com ela, ela vai vincular. Opa, então é isso. Então aconteceu comigo também aquilo que minha mãe já tinha me dito. Porque você falar o nome pelo nome para a criança não vai fazer sentido. Ela vai se sentir Uhum. mal. E aí, quando ela se sentir mal, ela vai te contar: mãe, a minha coleguinha puxou meu cabelo, falou que eu tenho cabelo duro, falou que meu nariz é de batata, enfim, essas coisas que a gente sabe, né? Falou que eu sou feia porque eu sou Uhum. preta e tal. E aí você nomeia. Quando acontecer a situação, você nomeia. Para você não criar uma criança resistente e bruta à toa. Porque às Aham. vezes nem acontece. Eu tô rezando para que as próximas gerações isso aconteça cada vez menos, que as crianças estão sendo orientadas, os pais estão ouvindo muito sobre isso. Então, vamos torcer para que aconteça cada vez menos, pelo menos com as crianças, né? É verdade. Poxa, eu queria te agradecer por esse tempo que a gente passou junto, tanta coisa, né, que a gente aprendeu essa noite.
Poxa, muito obrigado Muita mesmo coisa. por você ter aberto esse espaço. E eu queria deixar livre para você falar o seu contato, falar o que você quisesse agora nesses minutinhos finais, por favor. Ah, obrigada. Eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer falar sobre racismo, falar sobre maternidade, falar sobre mulheres, falar sobre isso para mim sempre vai ser um grande prazer. É o público que eu me identifico. Eu amo trabalhar com mulheres, eu trabalho com mulheres há mais de 10 anos e realmente essa parte da maternidade, de sexualidade, de relacionamento é algo que eu estou sempre lendo, sempre buscando. E agora sobre o racismo cada vez mais, porque tá vindo muito forte sobre isso, então a gente precisa tocar sempre nesse assunto. Redes sociais é sempre tudo terapia para felicidade. Tanto aqui, quanto no Facebook, quanto no YouTube, Telegram, terapia para felicidade. Vocês digitando lá, vocês vão me encontrar. Tem meus contatos, tem meu Zap. Entrando na página do Facebook, tem um contato direto com o meu WhatsApp para mandar. Faço atendimento, faço curso, faço grupo. Estou com um grupo aí secreto no Facebook para as mulheres. Então, mulherada que quiser, entre em contato comigo. Domingo vou fazer uma live exclusiva nesse grupo fechado, falando sobre sexualidade. Vai ser uma live deliciosa. E o Facebook eu fiquei sabendo que a gente pode falar mais de 1 hora, então ferrou, porque esse bobear vai ser 2 horas de live. Então, quem quiser, entre em contato comigo, aqui mesmo nesse perfil, Terapia para Felicidade, ou então me chama lá no privado, que eu mando depois meu zap sem problema nenhum. E é um prazer imenso fazer parte agora também dessa rede de mulheres e mães pretas. Vamos marcar outras lives, porque os assuntos vão surgindo e a gente nunca para de falar. E temos que falar mesmo sobre isso, tá bom? Tá bom. Você pode escrever seu contato aqui? Estão perguntando quais os contatos. Eu acho que Tá? alguém entrou aqui. Agora. Vou Aí botar você coloca o agora. seu contato aí. Ó, vou botar meu zap, que aí a pessoa pode falar direto comigo. Se eu demorar para atender, é porque eu estou atendendo, porque agora eu estou atendendo online direto e estou Aham. fazendo muitos grupos. Então, podem entrar em contato comigo. Quem quiser entrar também nesse grupo fechado do Facebook. Domingo vai ter uma live sobre sexualidade. Outra, já fiz 2 lives lá. Domingo vai ser a terceira. Vou falar sobre traumas, bloqueios e problemas e medos que impedem as mulheres de ter prazer. Então, vai ser aquela live. Se você não Tema estiver lá no bom. grupo, por gentileza, É, eu já já assisti as duas entra. primeiras. Então, minha filha, eu adoro falar sobre isso, me deixa muito feliz. A gente precisa libertar essas mulheres e a principal liberdade da mulher é através do sentimento, é através da afetividade e através da sexualidade. Uma mulher só é totalmente livre quando ela consegue falar sobre sexo, emoção e afetividade sem medo e sem vergonha. Então, essa também é uma das minhas missões. E falar para mulheres e com mulheres sempre é um prazer. Muito obrigada pela Eu oportunidade. que Manda um agradeço. beijo pro maridão, um beijo pro filhote e vamos marcar outras lives. Com certeza. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.